De volta com o Educador Entrevista, hoje aqui na companhia do Alexandre Milan. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Eu que agradeço pela oportunidade, Luciana. Bom dia. Bom, Alexandre, a gente teve essa matéria veiculada a respeito da liberação de medicamentos para emagrecimento pela Anvisa e que já gerou um furor, né? Como se a coisa fosse automática. E é bom esclarecer que não é. Não é automática. Isso ocorreu desde 2014, que houve a primeira aprovação na Câmara, só que aí teve que passar por outros estágios, foi para o Senado, foi discutido, depois voltou para a Câmara, e agora, finalmente, em 2017, foi aprovado e está indo para ser sancionado ainda pelo presidente Michel Temer. Aí tem que esperar essa sanção para, de fato, se começar a movimentação nesse sentido. Sim, até foi o Fantástico divulgou, né, semanas atrás, essa liberação, essa que está indo para aprovação pelo presidente, mas depois de ser aprovado, ainda tem várias etapas. As indústrias farmacêuticas têm que ver a possibilidade, né, ver se tem um interesse de estar investindo nesses testes, né, que tem que ser feito de biodisponibilidade, bioequivalência, para depois colocar essas drogas novamente no mercado, né? Que elas estavam no mercado, mas sem a realização desses testes. Realmente, desde a década de 60, 70, que se é comercializado Femproporex, Anfepramona e Mazindol, né? A sibutramina é mais recente. A sibutramina está liberada a comercialização dela, mas mediante um controle rigoroso, com receita, com termo de responsabilidade assinado pelo médico, pelo farmacêutico, pelo paciente. E é a única dos inibidores assim, controlados que está sendo comercializado. Esses outros 3, que são derivados de anfetaminas, que foram suspensos em 2011, né, e agora está com a possibilidade de estar voltando. Perfeito. E nesse sentido, né, a gente percebe uma ansiedade e a gente teve, no passado, uma proibição dessa comercialização, dessa fabricação, em virtude do uso indiscriminado e dos problemas que isso acarreta. Sim. Foi avaliado que a principal finalidade desses medicamentos, que era um controle de obesidade mórbida, era um controle de pacientes que realmente estavam muito acima do peso e sem condições de seguir, ou condições físicas ou psicológicas, de seguir uma dieta, né? De seguir um tratamento alternativo, ou com produtos naturais, ou com medicamentos não controlados, acompanhamento nutricional. Então, aí sim entraria essas substâncias para estar, nesses casos, né, sendo utilizadas. E não estava ocorrendo, isso estava ocorrendo de uma forma indiscriminada, que a população acabou percebendo que era mais fácil, muitas vezes, estar ingerindo essas drogas, que atuam no sistema nervoso, mais especificamente no hipotálamo, e bloqueia, tira a sensação de fome. Então, com isso, era mais fácil tomar esses medicamentos do que se dedicar realmente a uma reeducação alimentar. Então, em função disso, em função também de alguns problemas que a Anvisa percebeu que estavam acontecendo em função do uso indiscriminado, então teve a proibição em outubro de 2011. Em função dessas questões, né, acho que vale também salientar a questão prática aí, que é a pergunta da Carla, né? Existe a possibilidade de manipulação desses medicamentos? Sim, o mercado magistral, quando foi proibido em outubro de 2011, ele detinha cerca de 60% da produção desses tipos de medicamentos era focados na farmácia de manipulação, no mercado magistral. Porque o médico tinha a possibilidade de estar prescrevendo na dosagem indicada para aquele paciente, uma dosagem específica, às vezes fazer uma associação de uma outra formulação com produtos específicos para aquele paciente. Então, sempre foi muito prescrito em farmácia magistral. Possibilidade existe, mas também segue mais ou menos o trâmite da indústria, porque a importação desses insumos vai determinar as indústrias, né, as importadoras de matéria-prima, vai ver se realmente compensa estar trazendo essas matérias-primas para voltarem a ser produzidas, sem o risco de uma nova interdição e com isso perder todo o investimento realizado. Porque o medo, eu acho que da indústria de uma maneira geral é isso, né? Se investe
e daqui 1 ano, 2, se proíbe de novo. Sim, esse é o grande medo da indústria, é que será um investimento de milhões para poder colocar novamente essas matérias-primas para serem produzidas, tanto na indústria como na farmácia de manipulação. E isso, se tiver uma reviravolta, a Anvisa daqui 6 meses proibir novamente, justamente, novamente, lógico, devido à prescrição indevida ou mesmo ao uso indiscriminado desses medicamentos, pode acontecer uma nova proibição. Então, todo esse investimento feito pela indústria farmacêutica seria perdido. Perfeito. Pensando nessa questão aí, né? Quando havia liberação desses medicamentos, a gente percebia exatamente esse cuidado, né? O quanto os médicos pediam a prescrição com o perfil do paciente, né? Havia essa condição determinante aí, né? O que eu acho que abalou muito foram os outros 40%, que eram os medicamentos não manipulados, em que havia um uso desregrado deles. Tanto na parte industrializada, como mesmo no mercado magistral, a questão é a coerência de o medicamento tem que ser prescrito pelo médico e não ser pedido pelo paciente. Doutor, eu gostaria de tomar um inibidor de apetite. Quer dizer, lógico, o médico vai avaliar se há necessidade daquele paciente, se realmente é caso daquele paciente tomar um inibidor de apetite desses mais potentes, ou se uma reeducação alimentar ou algum outro tipo de tratamento seria mais indicado nesse caso. Já era muitas vezes suficiente aí, né? E a gente percebia isso, o abuso, né? Pessoas que não precisavam, utilizando até de maneira abusiva mesmo, porque a gente sabe que usar de maneira desregrada pode causar dependência. Sim. E de um lado tem a Anvisa, que questiona, que é contra a liberação, né? E de um outro lado tem os motivos, geralmente, realmente risco à saúde pública, se realmente o uso for indiscriminado. Então a Anvisa tem os seus motivos de não querer que esse medicamento volte a ser comercializado. E de um outro lado, o CFM, Conselho Federal de Medicina, também tem os seus motivos, porque são medicamentos que, em determinados casos, os outros medicamentos que estão no mercado não conseguem atingir um objetivo esperado. Um exemplo, um paciente precisando de fazer uma cirurgia bariátrica, que o médico fala, você tem que perder 20 quilos antes da gente fazer a cirurgia. E esse paciente está correndo risco de morte e não consegue atingir esse objetivo, não consegue perder esses 20 quilos. Então, através da medicação, ele pode atingir esse objetivo, fazer a cirurgia e depois passar pela reeducação alimentar e mudar os seus hábitos e a qualidade de vida. Então, nesse caso, seria indicado e realmente uma medicação que responde, né, ao tratamento rapidamente e surtiria um bom resultado. Então, quer dizer, ele tem indicação, né, os médicos endocrinologistas que defendem, né, a mesma associação, né, brasileira de estudos da obesidade, que defende a liberação, lógico, com controle, tem os seus motivos, porque são medicamentos que, em casos específicos, devem ser utilizados sim e podem ser utilizados com bons resultados, durante um período específico também. Não é um medicamento, e esse foi um grande erro do passado, um medicamento que a pessoa usava direto, então fazia uso contínuo, não é um medicamento para uso contínuo. Que muitas vezes a pessoa tomava o medicamento durante aquele período, chegava no peso desejado, parava, voltava com seus hábitos antigos, não fazia reeducação alimentar. Obviamente, o peso voltava novamente. Então, fala-se sobre esse medicamento, que esses 3 medicamentos que, enquanto você está tomando, você permanece com o peso ideal. Para de tomar, volta o peso anterior. Isso acontece porque não há, durante o tratamento, muitas vezes o paciente acha cômodo só tomar o medicamento e não se dedica a uma reeducação alimentar, a hábitos de atividade física, né? Outras coisas, hábitos saudáveis para poder ter a manutenção do peso. De volta com o Educador Entrevista, conversando aqui com o Alexandre Milan a respeito dessa, né, possível liberação aí dos medicamentos para emagrecimento. Uma das coisas que também se comentava no passado dessa liberação e que gerava uso indiscriminado era a possibilidade de qualquer médico, mesmo os não especialistas da área, poderem receitar. Né, se fala muito hoje na questão de limitar essas receitas só
aos médicos do segmento específico. Isso. A posição que eu vejo de alguns órgãos, inclusive da Anvisa, em relação se realmente for sancionado pelo presidente e as indústrias começarem novamente a produzir esse medicamento e ele voltar para o mercado, seria de restringir a prescrição a especialistas na área, como endocrinologistas. Seria, segundo a Anvisa, o caminho melhor, né, para poder estar avaliando e aproveitar os benefícios que esse medicamento traz em determinados pacientes, que é o que está defendendo, né, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, que realmente é uma ferramenta que eles precisam para determinados casos ser utilizado para ter bons resultados, bons objetivos. Então, está sendo defendido isso, sim, ser prescrito por especialistas. E realmente faz sentido. É como, por exemplo, eu vou levar, um exemplo clássico, eu vou levar meu filho no pediatra. Aí, chegando no pediatra, durante a consulta eu falo, doutor, o senhor não pode me arrumar uma receita de um óculos? Quer dizer, porque parece que não estou enxergando muito bem, eu gostaria de a receita de um óculos. O pediatra vai falar, você tem que passar pelo oftalmologista, ele é especialista, ele vai ver se você realmente tem necessidade de estar utilizando esse óculos, vai ver qual que é a patologia que você tem, miopia, hipermetropia, estigmatismo, e vai chegar ao óculos, vai te prescrever, resumindo, ele é o especialista para estar te indicando um óculos, né? Não é a especialidade dele. Então, é mais ou menos isso, é um exemplo que eu dei, mais ou menos isso que querem fazer com as anfetaminas, os derivados de anfetamina, fenproporex, mazindol, anfepramona, para que sejam receitados por especialistas da área, por endocrinologistas, né, em casos especiais. Perfeito. E de fato a gente acaba tendo aí, né, uma certeza depois de uso de mercado, uma qualidade melhor desse uso, né, evitando assim um pouco do uso indiscriminado, mas é uma coisa que a gente tem que pensar até de uma maneira geral, né, quando se fala de saúde, né, esse caso específico, em função dos erros do passado, alertou, mas não é só nesse caso, né? A questão do especialista tinha que ser uma rotina na saúde brasileira. Deveria ser uma rotina até para evitar, minimizar possíveis erros. E em relação à postura da Anvisa, muita gente deve ter a dúvida, mas como que a Anvisa chegou à conclusão que estava tendo uso indiscriminado? Atualmente, tanto o setor, a indústria, como a farmácia magistral, farmácia de manipulação, nós temos que mandar o controle de tudo que é feito. Tudo que é manipulado na farmácia chama-se SNGPC, é um Sistema Nacional de Gerenciamento das Substâncias Controladas. Então, através desses mapas, né, de psicotrópicos, esses medicamentos controlados que a gente manda para a Anvisa, eles têm acesso a quantas toneladas estão sendo vendidas desses determinados medicamentos. E lá em 2011, percebeu-se que estava aumentando demais. Ano a ano, o consumo estava sendo bem maior. Então, esse controle a Anvisa tinha. Se era num ano estava com 1 tonelada, no ano seguinte estava 5, no outro 10. Então, quer dizer, foi se aumentando muito e muitas vezes sem justificativa, né, para estar sendo consumido tanto esses medicamentos. Sem dúvida. A Olívia colocando aqui, né, que na época da liberação ela utilizava o medicamento e ela cita exatamente a sensação prazerosa que o medicamento causava e que de fato deixava subentendido aí que ele poderia causar dependência mesmo, inclusive ela foi reduzindo o uso para evitar tal problema. Sim, teve pacientes que faziam uso durante período prolongado, em 2011, que realmente entraram em verdadeiro desespero quando foi anunciada a proibição, porque a sensação dessas substâncias é uma sensação prazerosa porque ela é um estimulante do sistema nervoso. Então, com isso, tira o sono, ela deixa a pessoa mais dinâmica. Então, quer dizer, tem esses efeitos. É um estimulante que, como efeito colateral, ele tira a fome. Então, quer dizer, praticamente o objetivo, que é a redução de peso, se tem com o efeito colateral do medicamento, que é a perda do apetite. Mas ele é também um estimulante. Então, com isso, o estimulante, ele dá taquicardia, ele acelera os batimentos, né, cardíacos, pode dar hipertensão arterial, acaba aumentando
a circulação sanguínea, com isso pode levar à hipertensão. Até tinha que ser anotado, né, na própria embalagem do medicamento, que esse medicamento pode causar hipertensão arterial. Então, são efeitos que o paciente, muitas vezes, quando parava de tomar esse medicamento, tinha que ir tirando aos poucos para poder não sentir tanto a falta dele, né? Nessa questão aí, quando a gente pensa não só na dependência, mas pensando também nos benefícios, né? A gente teve um problema por causa das dependências, um problema do uso indiscriminado, mas que penalizou muitas pessoas que tiveram um acesso cortado e que tinham, sim, tido uma qualidade de vida, porque perderam peso e uma melhoria da saúde em função dos medicamentos. Então, gerou um paradoxo aí, né? Sim. E essa é a briga, vamos dizer assim, a grande briga, né, do Conselho Federal de Medicina, porque endocrinologistas que tratavam realmente problemas de pacientes que necessitavam desse medicamento, quer dizer, simplesmente foi tirado do mercado. A Anvisa, lógico, teve as suas razões, porque era uma questão já de saúde pública, mas a volta dele agora, luta-se para que seja se realmente ele voltar, que seja uma volta consciente, para que seja utilizado para quem realmente precisa, não deixe essa população que precisa do medicamento sem acesso a ele, e ao mesmo tempo restrinja, né, para pessoas, por exemplo, um exemplo, vai chegar o carnaval, a mulher quer desfilar no carnaval, está 5 quilos acima do peso, quer dizer, ela vai ao médico, vai pedir um Femproporex para atingir o objetivo. Isso é sem sentido, quer dizer, dá para chegar com esse peso fazendo uma dieta, fazendo um acompanhamento nutricional de uma maneira mais saudável, sem ter riscos, né, que são medicamentos que podem ter efeitos colaterais, uma reeducação alimentar, um produto natural, um acompanhamento nutricional, não vai ter risco e com certeza vai atingir o objetivo. Inclusive teve até um aumento na procura desses profissionais relacionados na área de nutrição, médicos, nutrólogos, nutricionistas, porque em função de não ter mais acesso fácil a esses medicamentos, não ter acesso a esse medicamento, o caminho foi buscar alimentação saudável, atividade física. Então acredito que de 2011 para cá, academias e nutricionistas tiveram um fluxo aumentado porque em função disso, né, de não ter mais a facilidade dos inibidores. A gente falava no último bloco a respeito dessa questão do uso indiscriminado. A gente já teve uma diretriz no ano passado, né, a respeito dos antibióticos com uma restrição ainda maior, porque se tinha um uso também indiscriminado muito grande no país, né, Alexandre? Sim. Tem os antibióticos que foram controlados também agora, já faz um período, somente com prescrição médica, que é o correto, porque tinha casos também de abuso de uso de antibióticos, e com isso acaba gerando também um problema de saúde pública, que vai aumentando a resistência aos antibióticos que existem no mercado e cada vez tendo que desenvolver antibióticos mais potentes para resolver problemas simples, né? Então, entre outras coisas, anti-inflamatórios está sendo discutido também, já existe alguns que já estão controlados e os mais comuns não são controlados. Tem também um certo abuso da população em relação aos anti-inflamatórios, que podem ocasionar com uso contínuo prolongado problemas renais, problemas hepáticos, estomacais. Então, são produtos que têm que ser usados, medicamentos são usados com consciência, com prescrição, com indicação médica, né? Ou mesmo alguns que podem ser com indicação do farmacêutico. Hoje o CRF defende muito isso, já faz algum tempo, o uso racional de medicamentos e atenção farmacêutica. Hoje tem medicamentos que o farmacêutico pode indicar, são medicamentos que não precisam de receituário médico, mas tudo com uso racional, sabendo prescrever, sabendo indicar esse medicamento e acompanhar. A atenção farmacêutica envolve o farmacêutico saber que aquele paciente dele tem problema de diabetes, tem problema de pressão alta, tem o histórico, né, de problemas daquele paciente para poder estar indicando alguma coisa ou indicando que procure um médico, né, para ser assistido, né, dependendo do problema. Então, cada profissional na sua área, mas assim, todos tendo consciência
do papel na sociedade para estar tendo um uso racional dos medicamentos. E porque de fato a gente via isso, né? Vamos pensar no caso dos antibióticos, né? Não é só o problema do uso extrapolado do antibiótico, mas era do uso errado, né? Ou do uso que muitas vezes a pessoa assim, se sente melhor e já elimina o uso, né? Esse era o grande problema dos antibióticos. O médico indica, né, para tomar durante... E a gente tem que orientar muito isso no balcão da farmácia, porque ainda hoje é perigoso acontecer isso. A gente vê casos de acontecer isso. O médico recomenda tomar durante o antibiótico durante 7 dias. O paciente toma 3 dias, se sente melhor e para com a medicação. Isso, quer dizer, vai criando uma resistência nos micro-organismos e cada vez ele vai ter o problema mais acentuado, vai ter reincidência e o problema mais acentuado. Então, quer dizer, principalmente o antibiótico, se foi determinado pelo médico tomar 7 dias, 14 dias, 20 dias, é importantíssimo respeitar o período de ação daquele antibiótico e fazer o tratamento corretamente. Sem dúvida. Porque a gente vinha isso, né? Estava criando uma enormidade de superbactérias exatamente por esse uso errado aí, né? O uso de uma quantidade menor ou por um período menor do que era necessário. Sim, e cada vez tendo que desenvolver super antibióticos, medicamentos mais potentes para problemas que antigamente resolvia-se com um antibiótico mais simples. Perfeito. Elisa aqui, né, parabenizando pela entrevista e colocando essa questão se existe previsão real de quando os medicamentos para emagrecimento serão liberados. Então, Elisa, depende, agora vai depender da sanção do presidente, né, se realmente passar por ele e for liberado, aí é um processo que a indústria farmacêutica vai ter que avaliar, vai ter que sentir firmeza realmente que dá para voltar a investir e colocar esses medicamentos no mercado sem risco de ser retirados novamente. Em relação à farmácia magistral, né, farmácia de manipulação, vai estar relacionado com os importadores de matéria-prima. Então, esses importadores trazem a matéria-prima e as farmácias de manipulação adquirem e voltam a manipular. Lógico, tudo, a Anfarmag, que é a Associação Nacional das Farmácias Magistrais, defende seguir sempre o que tiver dentro da lei, né, o que a Vigilância Sanitária, o que a Anvisa determinar, a gente vai estar, e o que a lei, né, determinar, nós vamos estar acatando e atendendo essas prescrições. Mas assim, em relação a tempo que você perguntou, não sei te falar. Isso vai depender realmente de, a partir do momento que for sancionado, o interesse da indústria farmacêutica em estar trazendo novamente e desses importadores também de matéria-prima. Pode ser 1 mês, pode ser 3, quer dizer, não tem uma data precisa para te passar. Perfeito, mas ainda vai um tempo, né? Nesse tempo aí, que tal, né, tentar as ações paralelas aí, né? Sim. Reeducação alimentar. E hoje a gente também tem uma linha de uma série de produtos naturais que auxiliam nesse sentido, né? Vários produtos naturais, inclusive, que se fortaleceram justamente nessa ausência, né, muitos, não só isso, né, teve vários outros fatores. Parece que a população está se conscientizando que a alimentação funcional, ter uma nutrição saudável, a saúde nossa começa pelo que a gente consome, pelo que a gente come, pela alimentação, pela prática de atividades físicas, né? Então isso é muito mais importante. Hoje está se dando mais valor, e é o correto, ao tratamento preventivo, né? Os alimentos funcionais, você está se tratando com suplementação, para não vir a ter vários tipos, né, de problemas, de doenças. Então, previne-se o colesterol, a diabetes, ácido úrico, né, doenças cardíacas, hipertensão, através de alimentos funcionais. Então, isso é muito mais saudável do que buscar uma coisa mais fácil, né, uma alternativa fácil, sem ter esforço. Então, isso é mais saudável. E está disponível no mercado, não tem restrição, todo mundo pode procurar. Não tem restrição, está disponível em farmácias, em lojas de produtos naturais, em supermercados. Então, a alimentação realmente é muito importante. No caso, né, os proteins aí, né, as proteínas de uma maneira geral, né, elas são consideradas o quê? Um suplemento, um complemento alimentar?
Suplemento, complemento, isso também, hoje está tendo uma procura muito grande nessa parte de suplementos alimentares. Também não deve ter um uso indiscriminado, porque tudo em excesso faz mal, né? Se você tomar água em excesso faz mal. Então, o suplemento ele é indicado sim. O ideal é você ter um acompanhamento, passar por um nutricionista esportivo, ou mesmo buscar informação em farmácias mesmo, conversar com o farmacêutico. Se você realmente está querendo buscar alguma suplementação, uma vitamina, tomar alguma coisa que está dentro do âmbito do farmacêutico indicar, ou procurar um profissional da área mesmo, seja um médico, seja um nutricionista, para que seja indicado alguma coisa específica para você. Nem sempre o que o seu colega na academia está tomando vai ser bom para você também. Então, você tem que ver a sua necessidade. Se você está precisando, se o metabolismo é lento, você precisa de um termogênico. Se o seu metabolismo já é mais acelerado e você não consegue ganhar peso, você precisa, às vezes, tomar uma massa, né, um whey, que são os produtos aí proteicos, ricos em proteína, para ajudar no ganho de massa muscular. Então, cada caso é um caso e o melhor é buscar informação, buscar orientação profissional para que seja utilizado de maneira correta. Sem dúvida. E de fato é isso, né? Eu acho que a melhor dica é essa, né? Procurar profissionais qualificados, se informar sobre o produto e fazer um uso racional, seja ele de que produto for. Sim, e hoje nós temos opções de vários produtos e de vários profissionais focados nessa área, né? Então, hoje, o acesso à informação hoje é muito grande. E a população tem que saber buscar a informação correta. Não adianta muitas vezes entrar na internet e ver alguma propaganda lá que muitas vezes não é bem aquilo, exagerando, uma propaganda enganosa só para querer vender. Você tem que buscar informações técnicas sobre determinados produtos e, de preferência, buscar informação de profissional, seja o médico, seja o nutricionista, seja o farmacêutico, para poder fazer uso consciente, racional do que você quer utilizar. Sem dúvida. E se percebe hoje, né? A gente tem uma gama tão vasta de produtos, né, que não é possível que algum não se encaixe, mas o que a gente vê é também a questão de querer a coisa a toque de caixa, né? Não existe mágica, né? A gente tem que pensar exatamente nisso. Todo produto com resultado, ele vai demorar um pouquinho aí para ter o resultado, mas para se manter é melhor que seja num processo contínuo. Tem uma frase de academia que falam que não há recompensa sem dor. Então, quer dizer, essa busca por coisas fáceis, às vezes você entra na internet e está lá, use tal medicamento e perca 20 quilos em um mês. Quer dizer, pode ter certeza que provavelmente não é verdade isso. E se for verdade, não vai ser saudável. Você perder 20 quilos em um mês só tomando um medicamento, sem mudar hábitos, sem fazer atividade física, alguma coisa errada tem. Então, quer dizer, mesma coisa para ganhar massa muscular. Você entra lá, você vê um suplemento que a pessoa está magra, daí um mês está enorme, cheio de massa muscular. Desconfie também, porque pode ser uma propaganda enganosa. A gente tem que saber, né, o que tomar, é um conjunto de ações, alimentação, atividade física, suplementação alimentar, mas nada é mágico, tudo requer esforço, né, da nossa parte. Perfeito. Bom, Alexandre, eu quero agradecer imensamente a presença aqui com a gente, deixar o programa sempre à disposição para a gente falar de saúde, falar um pouquinho a respeito aí do uso correto dos medicamentos e agradecer sempre aí o carinho aqui com o programa. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar falando, estar vindo aqui na Educadora, falando sobre promoção de saúde, que eu acho que é muito importante. E agradeço a oportunidade. Bom, nós vamos a um breve intervalo, lembrando que ainda hoje no programa, né, nós vamos falar a respeito aí da carreta de saúde, que está em serviço em atuação aqui na cidade, e também a respeito dos biomas brasileiros, uma exposição lá do Claretiano. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, nós estamos falando aqui ao vivo, vamos falar um pouquinho a respeito de uma ação de saúde aqui no município, na companhia do André Madureira. André, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Obrigado a vocês, né, de estar dando essa oportunidade para a gente aí, para estar divulgando o nosso trabalho. Também com o Ricardo Madeiros, obrigado pela participação, Ricardo. Boa tarde, muito obrigado a vocês, obrigado. E o Wilson Duarte, obrigado pela participação, Wilson. Muito obrigado pela oportunidade. André, como é que você ficou conhecendo esse projeto aí da Texaco e
pensou na possibilidade de trazer o projeto aqui para Batatais? Na realidade, quando a gente foi abrir a loja, então a gente pensou em fazer uma loja multimarcas em Batatais. E dentro dessa loja multimarcas, um dos produtos que veio foi os produtos da Texaco, né? Os produtos que se destacam em questão de qualidade. E através do Ricardo, da Aquários, né, que é o nosso distribuidor, a gente veio cogitando de trazer a carreta para cá, para estar prestigiando tanto os nossos clientes quanto a população de Batatais. Perfeito. E você conheceu o projeto de que forma? Eles tinham um catálogo? O Ricardo que falou isso? Através do meu distribuidor, né, da Aquários, que eu conheci, né, o trabalho da Texaco, né, com essa carreta, que ele me apresentou o trabalho. A gente se interessou bastante por isso e a gente lutou, né, durante um ano praticamente para trazer esse projeto aqui para Batatais. E é a única cidade do estado que está recebendo ou tem outras aí? Tem outras cidades que receberam, só que aqui na nossa região é a única. É a única. E, Ricardo, quando a gente pensa num projeto dessa dimensão, né, é até estranho, né, pensar no Texaco atuando na área de saúde. Aí, Sem né? dúvida. Na verdade, é um projeto, já está indo para o 4º ano que a Texaco faz, e ela visa duas situações primordiais, que é a saúde da pessoa, né, do motorista, enfim, da população, e a saúde do motor, vamos dizer dessa forma, dos caminhões, né, onde a gente consegue ter um produto diversificado, né, para estar atendendo a frota do mercado, né. O André nos deu uma oportunidade muito grande, através da loja dele. A gente fez um trabalho muito técnico, a gente realmente tem um produto que agrega valor, né? A gente tem um diferencial no mercado. E a gente precisa explorar isso através para mostrar o benefício que o produto tem, né? Então o André, pela parceria que a gente tem, conseguiu aí nos abrir esse caminho, né? Tem atuado bastante com a gente. E a Texaco nos dá a cobertura. Então, um dos fatores que a Texaco nos ajuda demais é com essa ferramenta que a gente chama Ursa, que faz esse atendimento prestativo para a cidade, né? Divulgando tanto o produto, a marca, como também atuando aí para atender a população, volto a dizer a saúde, vamos dizer dessa forma, né? Tanto do caminhoneiro quanto do caminhão, da população em geral, que ela faz esse atendimento. O projeto surgiu primeiro focado nos caminhoneiros, nos pontos de parada, e depois se expandiu para a cidade. Perfeito, porque assim, como a vida, vamos dizer dessa maneira, dos motoristas são muito corridos, né, não tem tempo, corre demais, então ela começou a ter um projeto assim, onde está na rádio escutando, eu estou passando pela cidade, faz atendimento, né, esse atendimento ele presta alguns serviços médicos, são um oftal, né, pressão arterial, glicemia, triglicérides, né, diabetes. Tendo alguma, vamos dizer assim, alteração, o clínico geral já consegue dar encaminhamento na hora para procurar ali o departamento de saúde e já ter uma prioridade ali para estar cuidando da saúde dele. Então, foi assim, com o intuito desse modelo. Mas abriu a população como um todo, né? Tem população muito carente, né? Então a gente consegue também prestar um serviço aí comunitário para a população, fazer esse atendimento para ser justo com todos, né? Sem dúvida. E Wilson, a gente acaba vendo aí o quanto isso impacta pontualmente, né? Porque a gente pensa na questão da vida corrida do caminhoneiro, mas a gente tem diversas profissões em que o sujeito não tem tempo para fazer um exame de rotina e vocês abrem essa possibilidade. Exatamente. O propósito principal desse programa, né, é trazer, de fato, esse benefício para as pessoas que hoje não têm o tempo ou não têm o acesso, juntando, obviamente, aí a ação social, também visando trazer esse acompanhamento médico. Em paralelo, a gente também oferece nessa trajetória da carreta, percorre a todo o país, né, ofertando aí todos esses benefícios, treinamentos básicos de lubrificação também para dar esse entendimento, né, para o caminhoneiro, para o pessoal de campo, para a população em si, alocadas aí ao redor da carreta, e também, obviamente, o fortalecimento da marca junto ao consumidor. Sem dúvida.
E de fato acaba sendo um trabalho de uma dimensão social, né, muito grande, porque eu tenho certeza que, fico imaginando a quantidade de pessoas que tinham algum problema e que foram atendidas, encaminhadas e que conseguiram aí, né, sanar um problema de saúde que poderia acarretar em algo muito mais grave. Perfeitamente, você tem toda a razão. O objetivo realmente, eu acho que ele foi superado. A gente tinha realmente uma programação e da forma que você colocou aí é perfeito. A gente consegue ajudar a população nesse sentido. Porque não só aqui, mas nível nacional, tem muitas pessoas pelo tempo escasso que ela tem, né, falta de cuidado, que o atendimento é rápido. Comparando com a situação que a gente tem hoje para chegar no atendimento, uma consulta num postinho e tudo mais, ali é super rápido, é dinâmico, né? Ali é rotativo, enquanto um está no setor já passa para o outro, passa para o outro. Então é bem rápido e a pessoa realmente às vezes descobre alguma coisa que pode agravar. Então no teu encaminhamento adianta bastante, realmente está de parabéns esse serviço que a Texaco colocou à disposição para a população. Wilson, vocês estão tendo uma movimentação muito grande hoje pela manhã, né? Superou a tua expectativa? Era o que você imaginava trazendo a carreta para a cidade? Superou a expectativa, o pessoal aderiu, os clientes da loja também aderiram à ideia, né? A gente fez divulgação durante esse tempo todo aí, que foi aprovada a carreta para cá, para a vinda para a cidade, a gente fez divulgação e o pessoal, graças a Deus, aderiu aí de uma forma legal. O pessoal esteve lá, foi tudo tranquilo, os atendimentos. Já tivemos 120 atendimentos hoje de manhã, né? E agora, na parte da tarde, tem novamente. Perfeito. Você falava, né, Ricardo, da questão da movimentação aqui na cidade. Perfeito. Já superou a meta que vocês tinham, que eram de 100 atendimentos. Em média, 100 atendimentos, né? Lógico, é uma média. E só no período da manhã, nesse primeiro dia, já ocorreu 120 atendimentos e já temos o agendamento para a tarde, para 40 pessoas. E assim, tem a tarde inteira para eles ainda procurarem a carreta, mas já agendado para logo fez uma pausa para o almoço, e logo após essa pausa tem 40 atendimentos agendados. Tá. A Miriam perguntando aqui, né, quais são os atendimentos que vocês realizam? Tá. A carreta hoje, ela faz ela tem um clínico geral, tá? Que faz uma avaliação ali. Temos o exame oftalmológico, né? Temos também triglicéridos, glicemia, diabetes, né? Também é feito. E nesse intervalo de tempo que a pessoa está ali, que é rotativo, ela tem uma massoterapeuta que dá uma relaxada ali na pessoa, para ela ficar um pouco menos tensa, dar uma tranquilizada. Esses são os serviços que a gente consegue. E o encaminhamento, caso tenha algum problema, já sai com o encaminhamento na hora mesmo ali, feito pelo clínico geral ali. Perfeito. Então já tem também uma conexão com a rede municipal de saúde. Perfeito. Dali ela já procura a UBS do seu bairro? Exato. Perfeito. Pensando nessa questão, né, a gente falava no bloco passado a respeito desse conceito inicial, né, de se atender aos caminhoneiros aí, porque a gente tem, né, pontos de parada no Brasil de caminhoneiros. Sim. Que são verdadeiras cidades, né? Você perfeito. Pode pensar, né? E é muito bom ter uma estrutura dessa que se disponibilize às vezes para esses atendimentos. Com certeza, com toda certeza. Né? Hoje vocês têm a ideia já de quanto tempo existe a carreta, quantos atendimentos já foram feitos? Existem esses números? Carreta ela está no 4º ano, tá? Agora, a média de atendimentos, Wilson, não sei se você consegue nos ajudar. Eu não sei precisar exatamente o número de atendimentos, mas a carreta em si, em todos os pontos que ela passa, de fato ela é um sucesso e os números são muito satisfatórios e a gente, o que incentiva cada vez mais a gente continuar com esse programa, com esse projeto social, porque de fato o resultado é muito positivo, é muito legal. E se pensa nesse período, né, a gente tem aí, ultrapassa 2.000 atendimentos tranquilamente. Com certeza, com certeza. Até que período que vai funcionar hoje? O que as pessoas precisam levar? Tá, ela está hoje e amanhã, das 8 da manhã até as 11h30, tem uma pausa para o almoço, às 13h30 ela retorna, às 13h ela retorna, vai até às 17h30. Então agora dá 1h30, 5h30 e amanhã também, o dia todo aí, com a pausa no almoço das 11h30 até 1h30. E precisa levar algum documento? Quais são os itens? Não,
só comparecer mesmo, faz um pré-cadastro lá, para ter um controle, tá? Mas necessariamente não há nada... Burocracia mínima. Mínima, para ser ágil, ser eficaz, tem que ser eficiente. Perfeito. Esse agendamento, né? A pessoa está agendada, ela tem uma senha para esse atendimento, como é que funciona? Na verdade, ela é rotativa. Esse agendamento é que, como deu muita gente de manhã e ela faz essa pausa para o almoço, então nós deixamos já o agendamento para a tarde adiantar, facilitar. Então, justo quem chegou primeiro, estava em horário de almoço, chegando perto, como já compareceu, tem a prioridade depois do almoço em ser atendido primeiro, porque já esteve no local, então fez esse agendamento. Mas as pessoas que estão, essas 40 pessoas agendadas, após isso é por ordem de chegada. Então tem uma ilha que a gente montou ali, né? Então a pessoa senta ali, a menina faz um cadastrinho ali, então vai trocando, é rotativo, ela sai da carreta pelo percurso, o povo está na ilha, entra na carreta, lá tem uma sala, tá? Onde a pessoa já vai aguardar para ser atendido pelo médico. E a fila, então é bem rotativo, é super tranquilo, é super dinâmico, não tem problema quanto a isso não. Perfeito. Na prática aí, né, na questão de utilização, vocês falaram também dos cursos de lubrificação, de qualificação. Perfeito. Isso também está acontecendo em paralelo? Também. Na verdade, assim, a gente só tenta reunir as pessoas. É difícil porque passa todo tipo de gente, mas muitas vezes, numa certa etapa, vamos dizer assim, do dia, um determinado horário, entra as senhoras, as crianças, então a gente não consegue passar o treinamento. Tem uma televisão falando dos produtos, divulgando e tudo mais. Mas o treinamento é um modo de dizer, um bate-papo. É dinâmico, para não ser cansativo, tem que ser rápido. É só enquanto ela aguarda, a gente tentar passar essa informação da qualidade do produto, do diferencial que a gente tem com a Texaco, com a linha Ursa como um todo, para as pessoas. Então, a gente vai tentar direcionar algumas pessoas que estão do segmento, né, qualquer pessoa pode participar do treinamento, tá? Não é restrito, mas assim, quem tem interesse. Então a gente juntar um grupinho ali que está interessado realmente em conhecer o produto, a gente passar uma informação para ele, bater um papo, não é um treinamento, um negócio formal, né? É bem tranquilinho mesmo. Perfeito. Então todo mundo que está no período vai aprender um pouquinho. Perfeito. Aí dentro da estrutura da carreta. É isso aí. Excelente. Wilson, quero agradecer a presença aqui, deixar o espaço do programa à disposição, tenho certeza que vai ser um grande sucesso a presença de vocês aqui na cidade e agradecer aí em nome da cidade pela presença da carreta aqui em Batatais. Nós agradecemos aí a oportunidade também, junto em parceria com Aquários, né, e com o nosso parceiro local, de estar promovendo esse evento e espero aí no próximo ano repetir essa ação, né, esse evento, e continuar nesse caminho aí que promove, de fato, só coisas positivas aí perante a sociedade. Perfeito. Ricardo, obrigado pela participação com a gente, parabéns pela iniciativa. Imagina, obrigado a você pelo espaço, pela educadora, obrigado para a população que compareceu, que vai comparecer, esse evento são para vocês mesmo, né? Para todos, sem restrição. Obrigado por todos que compareceram, pela paciência, por ter vindo conhecer. Obrigado ao André também, Apoio Rural. E volto a dizer, educadora, pelo espaço e pela divulgação, isso é importante, tá? Faz toda a diferença para a gente, esse apoio que vocês estão dando aí, tanto a rádio quanto a TV. Obrigado pelo seu programa, tá? Por você nos abrir esse espaço aí. André, obrigado pela presença e participação com a gente. Parabéns pela iniciativa aí de fazer essa ponte, né, com esse projeto tão bacana aí a cidade. Joia, a gente agradece também, em nome da Apoio Rural, de toda a equipe nossa da Apoio Rural. A gente agradece por essa oportunidade. E é isso aí, a gente não veio somente para atender o mercado aí de lubrificação, né, através dos produtos da Texaco, mas também a gente veio também junto em parceria com eles aí para trazer algo aí da questão social para a cidade, né, algo que a cidade precise também. Então a gente estamos aí de portas abertas, né? Sempre para qualquer evento desse tipo que tiver em parceria com eles, está trazendo para cá. E agradecemos aí a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Bom, no próximo bloco o tema são biomas do Brasil, exposição no Claretiano, aí falando um pouco da biodiversidade do nosso país. Nós voltamos já. De volta com a Educadora Entrevista, a gente fala um pouquinho agora da exposição Biomas, que está no Claretiano, aqui na companhia do Alessandro. Obrigado pela participação com a gente, Alessandro. Eu que agradeço, Luciano. Essa exposição entrou aí, né, nas ações do Claretiano com uma proposta extremamente diferente de tudo que vocês tinham feito até agora. Com certeza. A exposição dos biomas, ela vem
fazer uma referência à campanha da fraternidade, né? Falar sobre a preservação do nosso meio ambiente, que é um assunto muito importante para a gente abordar. E o Espaço Cultural ele tem essa missão de estar falando sobre esses assuntos, né, com as pessoas, com os visitantes, desde os pequenos até os mais idosos que visitam. Então a gente está desempenhando muito bem o papel. Tem esse peso da campanha da fraternidade desse ano, que está falando exatamente disso, mas também uma questão de aprendizado, né? Junto com todo o colégio, junto com o pessoal da biologia da faculdade, que tem essa compreensão dessa importância e que coloca um pouquinho próximo a todos nós essa diversidade fantástica que o país tem. Com certeza. Para que conseguíssemos chegar na exposição pronta, houve um conjunto, né? Como você mesmo disse, o colégio, a Adorama, bióloga, a Selma, coordenadora do curso de biologia, né? Nós lá do Espaço Cultural, a gente, em conjunto, nós conseguimos montar a exposição dos biomas e desempenhar esse papel de estar ensinando, educando, né, as pessoas no sentido de meio ambiente, né, explicando o que são os biomas, quais são as diferenças deles, porque muitas nem conhecem, às vezes, porque são de outras regiões, né, a gente conhece o nosso bioma e acabam, né, conhecendo algo novo lá na exposição. Então é bem interessante essa educação ambiental que a gente está tratando. E é uma exposição que ela tem essas duas questões, né? Além dos banners, do material visual que foi colocado, você também tem a questão das plantas que foram agregadas ao espaço, aí que exige um trabalho extra. Com certeza. A área ela é uma área de preservação ambiental, né? Ela foi documentada em 1926, então lá tem espécies diversas de árvores, plantas, árvores frutíferas, né? Nós temos a nascente também, então é uma área totalmente preservada que a gente agora agregou com alguns banners explicativos, alguns animais, né, endêmicos das regiões, mas a gente continua com a ideia da preservação, a gente cuida bem da área, porque ela é uma área dentro do meio urbano totalmente preservada, então a gente quer que ela continue sendo e a gente quer educar a sociedade para que a população entenda o que é isso, uma área preservada, né, dentro da cidade. E isso é bacana, né, porque você já tem uma área lá que faz parte do nosso bioma aqui, né, do município, e que tem todo esse cuidado, toda essa manifestação de cuidado, e que mostra como a gente tem que cuidar do nosso quintal, né? Porque às vezes a gente se preocupa tanto com a Amazônia ou com o Pantanal e esquece de que aqui na cidade nós temos várias áreas que têm que ser preservadas. Exatamente, a gente tem que cuidar de um todo, né? Para o equilíbrio ecológico acontecer e que tudo continue bem, né? As pessoas tenham bem-estar por causa da natureza, a gente tem que cuidar de todos. Não adianta a gente se preocupar tanto com um e deixar o outro, né? Fechar os olhos para algumas espécies que estão entrando em extinção. A gente tem que cuidar de todos num geral. Que dimensão tem essa exposição? Eu acho que também é a maior diária que seja montada. Isso. Ela é bem diferente, né? Porque o espaço sempre foi lá na biblioteca, né? Então, agora é na Chácara São José, que é próximo ao colégio, na verdade é na Rua de Baixo, na Avenida Washington Luiz, número 62. E então é um espaço diferente, mesmo para os visitantes que sempre vão, eles falam, nossa, essa foi a exposição mais diferente, tanto por causa do espaço quanto por causa do tema, né? E é tudo de forma natural, é tudo natural, plantas e o espaço mesmo. A gente não montou. Eu recebi outro dia uma turma de crianças e eles falaram assim, nossa tio, e quando você for desmontar a exposição, o que você vai fazer? Eu falei, essa exposição a gente não vai desmontar, a gente vai cuidar para que ela sempre fique desse jeito bonita, né? Porque não tem como a gente desmontar a natureza. Aí eles, então não vai desmontar essa exposição. Eu falei, não, essa exposição ela é permanente, ela é viva, né? Aí eles, nossa, que legal. Então é bem diferente, né, do que a gente estava acostumado a fazer. Acho que tá todo mundo querendo ganhar um dos bichinhos da exposição para levar para casa. Então todo mundo, o pessoal entra lá e fica encantado. E tem alguns assim que parecem de verdade, né? A gente não pode usar animais de verdade, então a gente retratou,
Mas assim, o pessoal fica encantado, porque eles realmente estão bem, bem de verdade mesmo. Em fotos fica bem legal. Não, e eles foram colocados de uma maneira também adequada com o espaço, né? Exatamente. Acho que isso também que atrai muita atenção, né? De você ter o boto lá na própria água, né? Então, de ter cada animal no seu bioma, né? Acho que reforça essa identidade visual. Não, a gente se preocupou, se atentou a esses detalhes, né? Para que tudo ficasse bem verdadeiro, né? Bem referente ao assunto e ao tema mesmo. E sempre cuidando da preservação do local. Então, tudo que a gente usou, nada está agredindo o meio ambiente, né? A gente só está colocando assim de forma demonstrativa e só para incrementar mesmo. Nada agride o meio ambiente. Tudo que a gente usa lá é correto. Para quem quiser visitar a exposição, como é que está funcionando, Alessandro? Para quem quiser visitar a exposição, deve entrar em contato no telefone 3660-1628. Vai estar falando comigo mesmo para a gente estar agendando o melhor horário, né, para o grupo. A exposição ela não fica aberta sem ter o agendamento, né? Isso também é uma coisa interessante a gente se falar, porque eu acho assim, se a gente deixa aberto de qualquer forma, as pessoas elas vão tendo... a gente não consegue controlar as pessoas que entram, então por isso que a ideia é agendar. E pode agendar pelo 3660-1628 e das 8 da manhã até o meio-dia, da 1h da tarde até as 4, tá? Todos os dias da semana, menos de sábado e domingo. E a gente vai também ficar aberto o dia todo, no dia 30 de julho e no dia 5 de agosto. Vão ser esses 2 dias que nós vamos estar mantendo a área aberta, né? É um sábado e um domingo. A gente vai deixar disponível a exposição para as pessoas que não conseguem ter acesso na semana, tá visitando. E agora nas férias também, a gente está todo dia lá, o pessoal pergunta se vai funcionar em julho, vai funcionar em julho. Inclusive nós optamos por abrir em julho por causa das férias mesmo, que as crianças que não conseguiram ir podem ir acompanhadas dos pais, né? Colônias de férias e instituições podem estar tendo esse acesso. E lembrando que não é uma exposição que você visita simplesmente, né? Você pode ficar no espaço, pode curtir, pode planejar outras atividades lá dentro. Com certeza, é uma área, né? Como eu disse, uma área de preservação e assim ela está disponível para visitação e para os cuidados, né? Para as pessoas olharem, quero ir lá, quero fazer um piquenique, mas eu vou cuidar do meio ambiente, eu não vou jogar nada no chão, eu vou manter o equilíbrio ecológico lá do local. Então a gente tem que passar essa mensagem mesmo das pessoas preservarem, mas a área ela está à disposição e a gente quer mesmo receber todos da cidade, todos da região, que todos tenham esse contato com esse espaço tão legal do Claretiano. Uma das coisas também que a gente destaca, né? Os bichinhos lá, as reproduções chamaram muita atenção. Mas outra também é a diversidade de plantas que vocês levaram para o espaço, né? Além das que já são, e que mostra o quanto o nosso bioma também é rico, no sentido de tudo que foi agregado lá pegou... O solo aceita. O solo aceita, a gente vê o quanto é rico o solo de um espaço preservado. Com certeza. A diversidade de plantas que já tinha na área é absurda e a gente colocou algumas também para complementar e também porque a gente sempre faz isso, né? A gente está cuidando da preservação da área, então a gente incluiu algumas espécies de plantas e é bem interessante porque nosso bioma aqui, que é a Mata Atlântica, pega um pouquinho o cerrado, a gente tem esse contato do solo ser muito fértil e igual você falou, aceita e pega tudo numa boa e a gente fala, e principalmente para as crianças também, a gente passa isso, né? A ideia das bacias hidrográficas, como que o nosso bioma é rico, né? Como que a gente tem que dar valor a ele e não só dar valor, mas cuidar. Não adianta a gente dar valor e não cuidar, não preservar, né? Porque essa é uma parte importante, a preservação é uma parte bem importante. E eu tenho certeza que vai surpreender muita gente, primeiro de você ter uma reserva natural naquele ponto da cidade, né? Que já está praticamente todo cercado por residências, né? E isso eu acho que já impressiona.
pela quantidade de água que existe também dentro do espaço, né? Com certeza. Então a gente também vê o quanto uma área de preservação reúne água, né? O quanto é importante, né? A gente está sempre discutindo a questão hoje das APPs, né? de áreas de preservação e etc., o quanto elas são importantes, e ali é uma prova viva disso, né? Que a árvore produz água. Exatamente. Lá na área a gente tem esse espaço maravilhoso e a nascente, né? Então é o que eu falo. As turmas que vão lá, eu costumo falar que se a gente começa a poluir aquele local, a água vai ser poluída e a gente é completamente assim, Diretamente afetado. afetado, isso mesmo, essa é a palavra, afetado. Nós somos afetados se a área é poluída, se o espaço... então, acho que aquele espaço ele veio com esse objetivo, de mostrar que nós temos que preservar, porque se a gente não preserva, tudo volta para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Então, a gente tem que passar essa mensagem. Sem dúvida, esse cuidado é mais que fundamental, né? Exatamente. É essencial, tem que ter essa rotina mesmo, essa dinâmica aí agregada na nossa rotina. Pensando na questão da exposição, né? Você falou que vocês vão manter o espaço permanentemente. Isso. Né? Então, tem essa programação de férias, mas passando o período de férias aí sempre vai estar disponível a possibilidade de agendamento? O espaço ele é uma área permanente, né? Ele é do Claretiano, então a ideia é que as pessoas possam sempre ter acesso a esse tipo de local, né? Que vai agregar muito para a cidade, tenho certeza disso, já está agregando, né? E das plantas lá que vocês colocaram referentes aos biomas, né? São todas plantas típicas de cada região e elas estão delimitadas dentro do espaço. Então, vocês pegaram áreas que não tinham plantas e agregaram essas. Isso. Na verdade, a gente já tinha as áreas com plantas, a gente representou 7 biomas. Então, tem a zona costeira, que a gente fez a caracterização, tem o bioma amazônico, tem a Mata Atlântica, tem a Caatinga, o Pantanal, o Cerrado, o Pampas, né? Tem todos esses biomas e cada um deles tem o seu determinado local, com as suas determinadas espécies das plantas e animais endêmicos. Tá bem legal, tá bem interessante a colocação dos setores, assim, das exposições, dos biomas. A Cláudia e a Isabel com perguntas similares aqui, né, a respeito dos tipos de plantas, né, se existem plantas também de consumo, medicinais, agregadas nos espaços. Nossa, tem muita planta, a diversidade de plantas é absurda, tem plantas frutíferas, tem a moreira, goiabeira, tem as de flores também, tem ipês, flamboyant, tem N espécies. Tem que ir lá para conhecer tudo. Perfeito. Então, vamos só recordar para quem quiser agendar e o período das ações aí que estão ocorrendo. Isso. Para agendar a visitação é pelo telefone 3660-1628 e as datas de visitação é de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia, da 1h30 até as 4 da tarde. E nós vamos ficar 2 dias abertos, que é o dia 30 de julho e dia 5 de agosto, que são dias de finais de semana, que as pessoas que não têm acesso, né, para ir na semana possam estar conseguindo curtir lá a exposição no final de semana. E Caio aqui parabenizando pelas ações desenvolvidas pelo Claretiano aí nessa área. Obrigado. E a Rosângela também parabenizando e diz que já está ansiosa pelas próximas exposições aí, que tem certeza que vocês já estão desenvolvendo. Muito obrigado. É muito bom o acesso que a população está tendo com o espaço. É uma troca, né? Porque a população está aceitando da melhor forma possível e eles estão tendo essa rotina de visitar. E isso é maravilhoso. Para a gente é uma satisfação. Perfeito. Meu querido, o programa está sempre à disposição, né? A gente sempre incentivando essas questões das ações do Claretiano, esperando realmente que a gente tenha cada vez mais essa dinâmica de exposições e que essa exposição dos biomas sensibilizem não só
dentro da campanha da fraternidade desse ano, mas na rotina das pessoas para a importância dos nossos biomas e do nosso meio ambiente. Com certeza. Eu gostaria de agradecer o espaço, porque uma coisa que eu comecei a aprender com a exposição, falando sobre a preservação, é que a gente começa não mudando muito, mas a gente começa falando. Se a gente começa algumas palavras que a gente passa, principalmente as crianças que vão pequenininhas, a gente começa a explicar para eles o que é preservação e eles começam a entender e aí vai criando isso na cabeça, essa rotina de, não, a gente tem que cuidar, a gente não pode jogar lixo no chão, a gente tem que... Então, eu acho que são pequenos gestos que mudam, sim, muita coisa. E o espaço que a gente tem aqui para estar falando é mais um exemplo disso, de poder estar espalhando mesmo a notícia da exposição e a mensagem, né, que nós passamos com essa nova exposição. Então eu agradeço o espaço, agradeço a educadora, você, todos os envolvidos. É bem importante para a gente esse espaço. Maravilha. Bom, a gente agradece a audiência de todos os espectadores, né? Lembrando que o programa volta, como sempre, amanhã, logo após o Fique Sabendo, tá certo? Hoje, 18h30, nós temos Cidade na TV e reforçando aí a questão, né? Infelizmente, do falecimento do Sr. Joaquim José Corrêa Assunção, com 79 anos, que está sendo velado na sala especial do velório municipal e o sepultamento às 16h30 no cemitério da Saudade. O programa de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã.